Olá, hoje é dia de a gente falar de saúde. A minha convidada de hoje é transparente, amiga e muito alegre. Natural de Novo Hamburgo, a filha da dona Maria Regina do Seu Gentil, é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia desportiva e quiropraxista da primeira turma do curso de quiropraxia do Brasil. Participante da Associação Brasileira de Quiropraxia, ela é organizada, perfeccionista e procura proporcionar os melhores resultados aos seus pacientes. Entusiasta das viagens e dos passeios, ela gosta de ficar com a família e de estar em constante atualização. Para o futuro, os planos são voltar a estudar e manter o consultório ativo por muito tempo. Hoje teremos uma conversa de peso com Débora Sebold Compagnoni. Seja muito bem-vinda, Débora Compagnoni, para essa conversa de peso. Vamos lá. Conheço a Débora já há alguns anos e acompanho o desenvolvimento não só do teu trabalho, mas dessa profissão, né? Sim. Ainda sim. não reconhecida como profissão, é isso? Ainda não reconhecida como profissão. Está lá na Câmara para ser aprovada, mas vai para um lado, vai para o outro, mas com certeza, digamos assim, o sucesso vai ser breve. Filha de Novo Hamburgo. Filha de Novo Hamburgo. Estudante do 25 de julho. Estudante do 25 de julho, da galera do 25 de julho. Pai economista e professor da Fevale. Ou seja, fazia estudar bastante, é isso? É, Ou bastante sempre gostou rígido. de estudar? Não, sempre gostei, mas sempre tinha uma cobrança, né? Sempre tinha aquela cobrança. Na nossa época, né, Rodrigo? Uma nota vermelha no boletim era... Mas a gente não aceitava, não é só por causa deles, né? Era um sinônimo de castigo, né? Uma vergonha. Agora não, agora eles competem para quem vê quem tira a nota mais baixa. Que história é essa de ser trailista? Trailista. O que é um trailista? Trailista, antigamente, era o pessoal que passeava de trailer, né? Tinha aqueles trailers da Turiscar e meus pais eram apaixonados, então, na época, era meu pai e minha mãe, eu e a minha irmã mais nova, e a gente ia, pegava final de semana, rebocava o trailer para camping, para lugares, ia para serra, ia para praia, e era extremamente apaixonante, porque tu tinha uma segurança antigamente nos campings para trailers, né? Perfeito. E às vezes a gente deixava o trailer, por exemplo, no inverno se deixava o trailer em Flores da Cunha, no camping da Vindima, e se ia para lá direto nos finais de semana. Eu me lembro assim que meu pai dava aula na Fevale na sexta-feira à noite, então chegava umas 10h20, 10h30, tudo pronto, a minha mãe pegava o carro, a gente ia até a Fevale, buscava o pai, passava ali no X do tio Miro, ele pegava um breque e subia a serra, né? Chegava lá um frio de rachar, e aí daí tu tem amigos trailistas, daí as crianças eles já enfiavam para dentro do trailer até o pai terminar de montar o nosso e aquecer, e já fica ali, e era uma festa assim, uma festa. E daí nós tínhamos um trailer pequeno, e no trailer pequeno, numa noite de ano novo, dizem que o meu irmão foi concebido. Depois passou então a ter um trailer maior, né, e continuava se fazendo... Mas ele não teve mais irmão. Ficou naquele ali. Ficou nos três daí. Imagina se o trailer pequeno já tem irmão e com um trailer grande que dá para fazer, né? Sim, aí foi trocado o trailer e aí a gente também ia muito para Santa Catarina, para aquela região de Bombas, Bombinhas, no tempo em que Bombas não tinha asfalto, né? Então era um terço para subir aquilo lá, então começava a rezar. Ali quando chegava em Porto Belo, né? Para conseguir pegar o embalo, não ter ninguém na frente. Ou às vezes a gente ligava para o pessoal do camping, amigo nosso que já estavam lá, eles nos esperavam em Porto Belo e eles pegavam o carro e iam balanço e sai da frente que está chegando um trailer. Mas também muito aqui no teu tio. Mas também muito no meu tio em Viamão. Ali é que tu teve muito contato, tanto com o universo CTGs quanto com os cavalos, né? Sim, bastante, né? O pai tinha gado ali também, os cavalos, tudo, e eu sempre... Meu sonho era ser veterinária antigamente, né? Então eu sempre enfiada no meio dos bichos ali, tinha que curar um bicho, tinha que fazer uma vacina, tinha que dar banho no gado, tinha que reunir a terneirada, a metida ia sempre, né? Subir de cavalo, descer de cavalo, cair de cavalo, né?
Teu pai foi um bacana. dos primeiros professores da Fevale, foi uma das pessoas responsáveis, inclusive, pela existência da Fevale. Foi secretário de Educação da nossa cidade nos anos 72 até 78, 76. Isso. E é uma pessoa bastante presente na tua vida, está aí nos acompanhando. Aí nós temos que fazer essa entrevista e contar um pedaço dessa história logo ali na frente. E aí veio a fisioterapia. Foi por conta dessa proximidade com a Fevale mesmo, estudar aqui pertinho? Não, eu tinha tentado fazer o vestibular para veterinária na URGS. Uhum. Naquela época existiam os 2 vestibulares, o provão e as específicas. Eu passei no provão e não passei nas específicas, fiquei por ali. Então, para não perder tempo, o pai mesmo disse, não, então faz o seguinte, faz algumas disciplinas, faz o vestibular na Fevale, faz algumas disciplinas, porque depois, se tu fizer de novo, tu aproveita algumas disciplinas e encaminha para não ficar parado. Eu fiz o vestibular na Fevale, eu me lembro que ele foi lá ver que nota tinha tido, eu me lembro que ele disse que eu fiquei em 4º lugar. E... Ele não disse, pô, se tivesse estudado um pouquinho mais, tinha ficado em primeiro, minha filha. Pois é, né? Não, quase. quase. Eu me lembro até que no dia para ver os resultados lá, né? Eu não quero ser pintada de bicho, eu não quero. E ele disse, então tu vai ficar aí, tu vai esperar, porque eu vou lá em cima ver a tua classificação. E tu não vai ler lá no painel se teu nome tá ali, né? Eu, ai, meu Deus do céu, então eu vou ficar dentro do carro. Disse, não, fica aí, mas não vai no painel. Eu, tá. Eu meio curiosa, mas quando eu cheguei assim, que eu tava olhando, né? Eu fui no painel mesmo, que ele não tava perto. Quando eu cheguei, que eu tava olhando, que eu olhei pra trás, assim, ele mesmo com um balde de farinha Que maravilha, tá viu? bom, então, tá bicho, não sei o quê. E aí eu me apaixonei pela fisioterapia e não quis fazer mais veterinária. O que a fisioterapia te deu para quiropraxia? O que a fisioterapia me deu para quiropraxia, primeiramente eu acho que é a anatomia, né? O tratar o corpo, porque eu já tinha 15 anos quase de fisioterapeuta quando eu fui fazer a quiropraxia. Então, o tratar o corpo, conhecer o corpo alheio, né? A patologia, apesar de na quiropraxia a gente rever tudo isso, porque ela é muito mais minuciosa do que a fisioterapia, Perfeito. A gente tem que dizer isso. Mesmo porque na fisioterapia tu vai aprender também a reabilitação cardiopulmonar, neurológica, né, traumatológica, e a quiropraxia tem isso aí também, mas ela é muito mais aprofundada, direcionada para o sistema neurofisiológico, cerebral e coluna, né? Então, tu repassa tudo aquilo ali. Mas eu acho que principalmente o tocar. O tocar, assim, no momento que tu sabe tocar uma pessoa, tu aprende, né? E tu tem uma certa facilidade para poder seguir isso adiante com a quiropraxia. Como é que foi esse convite para te estar dentro dessa turma aí? Eu dava aula na Fevale já. Estamos falando de 1998. 98. Quando foram preparados os primeiros professores do primeiro curso, dos 2 primeiros cursos de quiropraxia do Brasil. Então, eu vou te contar uma historinha. Eu trabalhava numa clínica de fisioterapia aqui em Novo Hamburgo, onde tinha um único quiropraxista do Rio Grande do Sul, formado nos Estados Unidos, que era o Dr. Marino Schuller, né? Então, vinha gente das regiões aqui inteiras, cidades inteiras aqui à procura dele. E ele vinha uma vez por semana. E aquela clínica lotava quando ele estava lá. Um dia, conversando com ele na boa, eu estava sem paciente, fui conversar dele, a quiropraxia é assim, eu queria saber como é que era, tudo. Tá, aí comecei a me estimular. E ele disse, se um dia tu tiver algum paciente com problema sério de coluna, conversa comigo, né, eu vou atender ele para ti, e aí depois tu continua com o teu trabalho de fisioterapeuta. Tá bom. Passou um tempo, eu sofri um acidente de carro, uma batida assim, mas não foi nada grave, só que eu fiz aquela lesão chicote. E um dia eu estava sentada lá, no meio dos meus pacientes, com colar cervical, né, com dor, e eu tinha uma assistente da fisioterapia, era técnica em fisioterapeuta, ou técnica em massoterapeuta naquela época, né, estava ali comigo, porque ela posicionava os pacientes nos leitos, né? Ela não chegava a atender, mas ela fazia a massagem específica dos pacientes que chegavam lá e precisavam. E eu me queixei com ela, eu tô com uma dor no meu pescoço que está incomodando. E ela, na posição que eu estava sentada assim no consultório, não seja por isso, pegou meu pescoço e pá! Ai! Olha, de noite eu já não sentia mais o braço, né? Eu disse, o que essa louca fez comigo? Mas assim, sem eu estar preparada, sem nada.
Na semana seguinte, estava eu lá, então, fisioterapeuta atendendo os pacientes, mas toda a renga, como se diz. E o marido me viu e disse, então, o que aconteceu contigo? Eu contei, olha, foi um acidente de carro, mas não foi nada grave, uma batida atrás, mas foi aquela lesão do pescoço, tudo. E aconteceu assim com a nossa colega aqui, que foi tentar fazer uma borboleta e transformou no morcego. Ele disse, não, vem cá então. Eu vou te atender, eu vou te examinar, vou ver o que eu posso te fazer. Aí eu conheci a quiropraxia, me submeti à quiropraxia, né, o tratamento de quiropraxia. Com 2 sessões eu já não sentia mais nada. Aí eu me apaixonei, disse, não, quero saber mais. Nesse meio tempo me convidaram para dar aula na Fevale, na fisioterapia. E aí me dava muito bem com a coordenadora do curso e eu sabia que ela também gostava muito da quiropraxia e ela estava em alguns trâmites de negociação com a Associação Brasileira de Quiropraxia, mas no Brasil não tinha quiropraxista suficiente, todos eram formados fora, né, para formar esse curso. E através da Associação Brasileira de Quiropraxia, que são os dinossauros que a gente chama, eles entraram em contato com a Palmer College, que é a primeira universidade de quiropraxia dos Estados Unidos, que é onde foi fundado, né, a quiropraxia, e eles fizeram este trabalho, fizeram esse intercâmbio, né, e os professores da Palmer, quiropraxistas de lá, então, vieram para cá. Quando eu soube disso, eu acho que eu fui uma das primeiras a me inscrever, né? A nossa turma foi uma turma pequena, começou acho que com uns 28, 30, mas terminou com 20, né, formandos. Foram 2 anos extremamente cansativos, sem férias, em períodos de férias eram aulas intensivas, porque vinha professores dos Estados Unidos direto, eles ficavam 15 dias ou 20 dias ou um mês aqui, a gente tinha aula praticamente todas as noites, né, e estudando e prova, até que a gente conseguiu, então, formar esse curso bem feito. E aí a gente foi para os Estados Unidos conhecer a universidade, fazer o restante da formação lá, né? Depois se voltou e houve a nossa formação da primeira turma de quiropraxia do Brasil em convênio da Universidade Fevale com a Palmer College University, que em 2000 daí então formaram os cursos de graduação. Então, a nossa turma praticamente foi preparada para ser os professores dos cursos de graduação implementados aqui no Brasil, seja na universidade, no Centro Universitário Fevale, que agora é Universidade Fevale, naquela época era só Fevale, e na Universidade Anhembi Morumbi, que lá iniciou em parceria com outra universidade. Os dois em 2000. Estamos falando aí de 17 anos. Nós temos 2 universidades, pelo menos, hoje são mais cursos. Não, são só esses 2. São esses 2. São 4 anos e meio. Ela é reconhecida pelo MEC, esses Sem cursos dúvida. são reconhecidos pelo MEC. Na época, quando eu dei aula na Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo, eu participei também de toda a tramitação do reconhecimento de curso ainda solar. Não temos profissão. O reconhecimento como profissão. Já tem o reconhecimento como ocupação. Quero saber o que pessoas que não conhecem a quiropraxia, o que elas podem esperar da quiropraxia na volta do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com Débora Compagnoni.